Olá, pessoal. Permito-me apresentar primeiro. Meu nome é Fabiano. Eu sou professor, pesquisador e evangelizador espírita. E participo também da Comerge, trabalho da Comerge. E hoje eu queria conversar com vocês sobre o princípio da transversalidade de uma maneira mais ampla e buscando relacionar as implicações para a ação evangelizadora, as implicações desse conceito para a ação evangelizadora. Então, inicialmente, a gente pode dizer que existem duas dimensões, duas principais dimensões da transversalidade. É a transversalidade como maneira de ver e a transversalidade como maneira de atuar na ação evangelizadora. Então, inicialmente, a partir da perspectiva da maneira de ver, a gente pode dizer que o conhecimento sobre o espírito imortal, sobre tudo que permeia a vida de nós espíritos, tudo que está na vida, é complexo e sistêmico. E a doutrina espírita, de certa forma, ela se baseia nesse princípio. Porque se a gente for perceber que os diversos conhecimentos espíritas, eles, de certa forma, dialogam, correlacionam-se de maneira interdependente. Um exemplo que a gente dá no texto que vocês vão receber sobre a transversalidade, nós demos o exemplo da reencarnação. A reencarnação, se nós observarmos essa lei de Deus, a gente vai perceber o quanto a reencarnação ela é uma lei que compõe diversos outros saberes que a complementam e a explicam, a fundamentam. Então, nós inclusive sugerimos a estratégia para que a gente possa exercitar essa maneira de ver transversal, a estratégia do mapa mental, que é um diagrama que serve como registro de informações, de memorização do aprendizado. E esse mapa mental que a gente fez sobre a reencarnação apresenta diversos outros saberes que atravessam o conceito da reencarnação, o explicam, o fundamentam e o robustecem enquanto lei de Deus. Então, a gente pode ver nesse mapa mental a reencarnação que se funda na justiça de Deus, que implica necessariamente na compreensão e no reconhecimento da imortalidade da alma, que realça o progresso dos povos, que faz desaparecer preconceitos de raça, de castas, fortalece os laços de família e explica que os espíritos, o mesmo espírito, pode tornar a nascer rico, pobre, capitalista, proletário, chefe, subordinado, etc. E vários outros princípios, dimensões, saberes que atravessam a reencarnação para complementá-la, subsidiá-la e tornar a compreensão dessa lei mais robusta. Então, olhando para a reencarnação, a gente pode fazer uma relação com vários outros conceitos espíritas, que também têm suas características de transversalidade, e complexidade intrínseca. Então, pensando, partindo do princípio de que a doutrina espírita ela é uma doutrina, um corpo de conhecimento que pode ser observado a partir dessa perspectiva transversal,
a gente propõe, né, maneiras de atuar na ação evangelizadora a partir desse conceito. A gente pode se inspirar no método experimental de Allan Kardec, que ele aplicou no período da codificação. Porque se nós formos relembrar, a gente vai perceber que ele recebeu diversas mensagens em várias partes do globo, e para isso, diz ele, foi preciso agrupar os fatos espalhados para lhes aprender a correlação, reunir os documentos diversos, as instruções dadas pelos espíritos sobre todos os pontos e sobre todos os assuntos, para comparar, analisar, estudar-lhes as analogias e as diferenças. Se a gente olhar essa metodologia, a gente vai perceber o quanto ela é transversal por excelência. Na medida em que de várias informações que estão ali, a princípio em estado caótico, desorganizado, precisaram ser correlacionados, analisados e, de certa forma, aglutinados, né, para a compreensão do todo, né, do compêndio do conhecimento espírita. Então, nesse sentido, a gente já propõe que as nossas experiências de evangelização se inspirem no método experimental. Quantos conhecimentos existem a partir das relações da vida cotidiana que podem ser correlacionados, analisados, comparados a partir de diversos saberes das ciências do mundo, né? E também da ciência espírita, de todo o conhecimento espírita, que tão vasto é. Então, a primeira maneira de atuar que a gente sugere a partir dessa reflexão sobre a transversalidade é a inspiração no método experimental de Allan Kardec para que a gente possa construir evangelizações a partir desse olhar da transversalidade. Uma reflexão também que fizemos no texto a respeito do conceito de transversalidade é que, se nós olharmos como ela se contextualiza no âmbito da educação, podemos lembrar que na década de 90, um conceito emergente na época, chamado temas transversais, chegou à educação no Brasil como uma oportunidade de provocar as disciplinas a debaterem temas relacionados ao cotidiano, relacionados à vida, porque havia um entendimento de que as disciplinas estavam muito focadas num conteudismo funcional, tecnicista, e os temas transversais propunham atravessar todas as disciplinas. Então, alguns deles, como meio ambiente, sexualidade, valorização cultural, né, direitos humanos, foram introduzidos no contexto da educação naquela época, também porque havia uma noção de que os saberes das disciplinas eram orientados pela universidade, né? A universidade ditava aqueles saberes que deveriam ser ensinados na escola. Ver qual a relação que a gente pode fazer com a doutrina espírita. Obviamente, não temos disciplinas no movimento espírita, nos espaços de evangelização, mas fizemos uma reflexão no texto a respeito do olhar que a gente pode ter para as figuras
de autoridade nos espaços de evangelização, né? E nos perguntamos, por exemplo, quem são aqueles que podem dizer quais são os temas válidos nos programas de evangelização? Quais são os temas que não são válidos? Quais os critérios de validação, né, que se utilizam para considerar que aquele tema é legítimo de estar presente na evangelização ou ilegítimo? E quais grupos a gente privilegia em detrimento de outros? Então, são reflexões importantes que a gente deve fazer, porque muitas das vezes temos relatos de que os saberes pertinentes ao trabalho de evangelização infantil, juvenil e da família ficam exclusivamente à mercê dos dirigentes espíritas. E um convite que as reflexões sobre a transversalidade oferece é que nós possamos democratizar as escolhas temáticas, incluir nesse processo de escolhas dos temas das evangelizações todas aquelas pessoas que participam da ação evangelizadora, as crianças, os jovens, seus responsáveis, familiares, né? Ou seja, todos eles têm condições de opinar, de significar os temas das evangelizações, né? E a gente entende que essa proposição mais democrática pode tornar o ensino muito mais significativo, à medida em que os temas surgem, né, emergem dos anseios e das necessidades daqueles participantes. Então essa é uma proposta inspirada no conceito de transversalidade, em que as escolhas temáticas precisam ser atravessadas pelos anseios, necessidades e opiniões de todos os participantes da ação evangelizadora. Um outro olhar pertinente, a partir da reflexão sobre a transversalidade, é que, ao olharmos a educação, a evangelização espírita, como evangelização de espíritos, partimos da premissa de que todos nós somos seres com uma história, com uma trajetória de existências corpóreas que nos conferem um conjunto intrínseco de saberes e experiências único, né? E o espaço educacional, as experiências pedagógicas da educação espírita precisam valorizar esses saberes prévios dos participantes, né? Para isso, a nossa evangelização precisa ser permeada por estratégias como, ao apresentar o tema, perguntar aos participantes o que eles conhecem sobre esse tema. Quais são os saberes prévios, iniciais, que cada um deles tem sobre o tema? Muitas das vezes a gente vai perceber que eles têm tanto conhecimento e experiência a respeito de certos temas que o material, os subsídios podem partir dessas experiências. E para além de identificar os conhecimentos prévios dos participantes, sugere-se que ao longo dessa trajetória de evangelização, a pergunta, o questionamento, possa ser uma estratégia privilegiada, né? Inspirado também na maiêutica de Sócrates, que se considerava um parteiro das ideias. Por meio de perguntas, né, Sócrates ia extraindo
de dentro do seu interlocutor aqueles conhecimentos que ele trazia em si, inclusive para apontar algumas incoerências em suas conclusões e reflexões, né, para que o conhecimento verdadeiro emergisse. Então, também inspirado na pedagogia da maiêutica, a experiência da evangelização precisa ser permeada pelo questionamento, né? E, obviamente, essa pedagogia, né, de valorização do conhecimento daquele que está ali ao lado para o aprendizado, está na pedagogia de Jesus. Se a gente for olhar as experiências de aprendizado, de ensinamento de Jesus, a gente vai ver ele o tempo todo buscando no outro aquilo que ele sabia, conhecia e interpretava. Uma passagem interessante que fala sobre isso é aquela em que um fariseu o interpela perguntando o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. Então Jesus fala da seguinte maneira: que está escrito na lei e como leis? Então, antes de qualquer resposta, ele pediu que o doutor da lei apresentasse o seu conhecimento sobre a lei e, mais do que isso, a sua análise, a sua compreensão sobre a lei. Esse, para mim, é um exemplo bem interessante a respeito dessa pedagogia do questionamento, da valorização dos saberes prévios e do questionamento como guia e método para a reflexão, para a construção do saber. Outro modo de atuar importante, inspirado pela perspectiva da transversalidade, propõe que as escolhas temáticas do espaço de evangelização possam ser inspirados, desencadeados pelo cotidiano dos participantes. Que eles nasçam das angústias, dos anseios, das demandas daqueles que participam da ação evangelizadora. Quantas vezes a gente dialoga com jovens, crianças, que numa simples conversa inicial, até antes mesmo de começar a evangelização propriamente dita, né? A abordagem do tema proposto, programado para o dia, apresentam situações desafiadoras que estejam enfrentando, algo que viram na rua, e que chamaram a atenção e o impressionaram, experiências marcantes daquela semana, que podem compor a experiência de evangelização. Por exemplo, quando eu evangelizava a infância, tinha muito hábito de perguntar para eles: e aí, como é que foi a semana de vocês? Aquela pergunta básica, né? Antes de começar, para começar a dialogar, quebrar o gelo, né? E muitas das vezes eu ficava impressionado porque daí surgiam experiências, temas muito relevantes e que estavam mexendo com eles naquele momento. E como a gente lidar com isso? Será que é tão simples assim? Fala assim, beleza, então, ok, vamos entrar no tema agora. Ou seria interessante que, a depender do relato que a gente receba, a gente aborde, transforme aquela experiência vivida
no tema do dia. Por que não? Por exemplo, isso está no texto, né? A gente traz no texto o exemplo de uma menina que naquela semana o cachorro dela tinha acabado de morrer. E ela estava muito triste e foi para a evangelização naquele estado emocional. A criança, ao lidar com a morte, no início da sua existência corpórea, e olha que interessante, a abertura que ela tem para falar, expressar isso aos seus pares no espaço de evangelização, ao evangelizador ou evangelizadora, e o quanto essa experiência pode ser relevante para abrir caminho a um acolhimento emocional e para falarmos de vários temas, como a morte dos animais, a sua vida no mundo espiritual e a morte em si, né? A imortalidade da alma. Quantos temas atravessam essa experiência e podem compor a construção de um encontro, né? Que não estava programado, mas que com certeza será muito relevante para todos aqueles participantes, inclusive para a menina cujo seu cachorro morreu. Então, consideramos de outra maneira também que quando a gente abre espaço para que as experiências, os desafios dos participantes adentrem ao ambiente de evangelização, a gente também está se inspirando em Jesus. Porque a pedagogia de Jesus era exatamente essa. Ele não trouxe um roteiro hermeticamente fechado às criaturas. Ele tinha um objetivo primário, que é materializar às criaturas a lei de Deus, as leis de Deus. Mas ele simplesmente viveu, ele conviveu conosco, ao ponto de Amélia Rodrigues dizer que a Boa Nova é a mais expressiva história de uma vida através de outras vidas, iluminando a vida de todos os homens. Então, simplesmente ele viveu conosco e nos ensinou através de outras vidas. Então, gente, se pudermos olhar essa experiência poderosa de evangelização da convivência, a pedagogia da convivência, e que por ela, através dela, os saberes, os conhecimentos, os valores caros às leis de Deus, necessários e importantes ao espírito imortal, emergiam naturalmente e eram construídos, eram dialogados, eram consolidados no espírito imortal. E a partir do momento que o espaço de evangelização é permeado pela vida cotidiana dos participantes, naturalmente, alguns problemas e desafios dos jovens, das crianças e das famílias vão emergir nesse debate aberto. E a partir desse ambiente, é possível utilizarmos uma estratégia muito interessante chamada pedagogia de projetos, que pode ser feita individualmente ou em grupo, mas parte inicialmente uma dessas estratégias de projetos, parte inicialmente
da identificação de um problema. De um problema que, em última instância, ao final de um ciclo, de um período, espera-se resolver ou chegar a uma compreensão mais aprofundada desse problema, para a sua superação. E a partir da identificação desse problema, no caso do grupo, né, o grupo escolhe o desafio, o problema, e delineia alguns objetivos para essa trajetória de reflexão. Esses objetivos, eles não são fixos. A qualquer momento eles podem ser revisitados, reformulados, retirados, acrescentados outros. Enfim, a trajetória, a construção, ela é dinâmica e não está previamente delineada ou, diríamos, programada. Não precisa ser programada. A cada dia, a cada encontro, né, se estabelece um passo a mais nesse projeto, na construção desse projeto. E a partir daí, obviamente, há todo um universo de saberes espíritas e as diversas formas em que eles se apresentam que precisam vir para dentro dessa experiência por meio do acesso a livros, a poesias, vídeos, músicas, experiências artísticas diversas, das mais diversas, filmes, né? Qualquer artefato, qualquer experiência espírita, né, por onde o conhecimento espírita se expressa, pode ser agregado a essa trajetória para a compreensão desse problema, para a resolução desse problema. E, nesse sentido, o processo se dá. E o grupo vai perceber os princípios espíritas que precisam ser conhecidos, aqueles que precisam ser ampliados e outros que precisam ser aprofundados. Então, esse é um processo que é orgânico por natureza. Ele vai sendo construído no seu caminhar. E é muito interessante, existem várias experiências de evangelização inspiradas na pedagogia de projetos, que em última instância propõe, né, o fortalecimento dos participantes, né, o fortalecimento moral, espiritual, que essencialmente é o objetivo final da evangelização espírita. Então, ao longo dessa fala, eu pude trazer algumas reflexões à luz do diálogo entre o conceito de transversalidade e a doutrina espírita. Então, espero que, a partir dessas reflexões, vocês possam seguir inspirados em experiências outras, alternativas de evangelização, que não, de nenhuma maneira, querem desvalorizar aquelas experiências de evangelização mais tradicionais, mas querem propor reflexões e caminhos que, quem sabe, são tão significativos ou mais significativos quanto no processo de construção de aprendizado e fortalecimento dos espíritos na ação evangelizadora.